Boa noite, gente. Meu nome é Michael e hoje, junto com a Maria Eduarda, a Emanuele e a Danila, nós vamos tratar sobre os pressupostos processuais. O que são esses pressupostos? São meios de você regular o procedimento jurídico, dando existência e validade para ele de uma forma legal. A gente vai tratar hoje sobre dois ramos desses pressupostos, que é os pressupostos objetivos e subjetivos. Os pressupostos subjetivos são aqueles que têm a ver com as partes do processo, ao autor e ao réu, ou em caso de um litisconsórcio, aos autores e aos réus, e ao juiz que estaria naquele processo. Já os pressupostos objetivos, eles são subdivididos em dois ramos diferentes, que é o intrínseco ao processo e os extrínsecos ao processo. O intrínseco tem a ver com todos aqueles critérios que estão no meio do procedimento jurídico. Já os extrínsecos são os critérios que estão fora desse procedimento. Sendo assim, agora a Manu, a Danila e a Maria Eduarda vão tratar com vocês sobre cada um desses pressupostos de maneira mais ramificada e discursada. Olá! Falando um pouco agora sobre os pressupostos objetivos, diferente dos pressupostos subjetivos, eles desrespeitam a relação processual em si. E eles podem ser extrínsecos, quando estão fora da relação processual, ou intrínsecos, quando estão na relação processual propriamente dita. Os extrínsecos, eles são de caráter negativo, ou seja, eles são pré-requisitos que não devem estar no processo para que ele seja legítimo. São exemplos dele: coisa julgada material, então não pode haver um julgamento, a coisa já estar julgada em outros tribunais ou por outros juízes. Uma litispendência, então não pode ter um caso idêntico rodando em outras varas ou que seja na mesma vara ou juizado. Perempção, então não pode ter perca do direito de demanda, então ambos devem estar aptos para demandar. E convenção de arbitragem, então não pode haver uma convenção entre os juízes, entre as decisões sobre aquele tema. Todos esses também são pressupostos de validade e são considerados extrínsecos os pressupostos objetivos. Temos ainda os pressupostos intrínsecos, que, como dito, são da relação processual em si. E são exemplos dele: a petição inicial apta, então ela deve preencher os pré-requisitos colocados por uma petição. Uma citação válida, então o réu deve ter sido citado para que o processo consiga ocorrer. Uma regularidade formal, que é próxima à perempção, então não pode, os dois, tanto o autor quanto o réu, devem ter direito de fazer aquela ação. E uma demanda, então deve haver um acionamento do Poder Judiciário e da jurisdição. E aí, os três primeiros, a petição inicial apta, a citação válida e a regularidade formal, são também pressupostos de validade, e a demanda, um pressuposto de existência. E é isso. A capacidade de estar em juízo é uma capacidade de fato que exige que a pessoa esteja no exercício de seus direitos civis. Mas acontece em certos casos que a pessoa tem a capacidade de ser parte, mas ela não tem a capacidade processual de exercer pessoalmente os seus direitos, tendo que ser representada ou assistida, como acontece com os incapazes. Na capacidade postulatória, está ligada à parte de ter um profissional habilitado para postular em juízo. Esse profissional pode ser um advogado devidamente inscrito na OAB, procuradores, promotores e defensores públicos. Porém, há casos em que a lei confere tal capacidade à própria parte, sem a necessidade de ter habilitação profissional para postular em juízo. Na imparcialidade do juiz, o juiz é sujeito processual imparcial. Não podem o defender, favorecer ou tender sua decisão para determinada parte. É o pressuposto de validade do processo. Na competência do juiz, a doutrina diverge com relação à competência relativa, se seria ou não pressuposto processual de validade. Por outro lado, a incompetência absoluta é causa de nulidade dos atos decisórios, podendo ensejar o ajuizamento de ação rescisória. A capacidade de ser parte é também denominada de personalidade jurídica e é um pressuposto processual de existência, embora tenha divergência na doutrina. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres no âmbito civil. Essa capacidade civil guarda uma relação com a capacidade de ser parte no processo, conferida à pessoa natural, jurídica e, excepcionalmente, a alguns entes despersonalizados. Os pressupostos processuais subjetivos, eles se relacionam-se com os sujeitos do processo,
o juiz e as partes. Na investidura do juiz, que é na função jurisdicional, é um pressuposto de existência do processo. Essa investidura se dá por aprovação no concurso público de prova e títulos, seguida de nomeação, posse e efetivo exercício. Na imparcialidade do juiz, o juiz é um sujeito processual imparcial, não podendo defender, favorecer ou tender sua decisão para determinada parte. É o pressuposto validade do processo. Bom, para ilustrar o que os meus colegas exporam, eu trouxe uma apelação da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Minas Gerais, de uma ação declaratória de inexistência de débito contra um banco pedindo indenização por danos morais, e mais foi verificado que o autor fez a ação declaratória de inexistência de relação jurídica por não se recordar de ter estabelecido uma avença. Então, houve a inépcia da petição inicial. Pois o Poder Judiciário não pode servir de órgão consultivo para eventuais dúvidas da parte autora e deve ser movimentado apenas quando se tem a lesão de um direito. O autor ajuizou uma ação pretendendo ver declarada a inexistência de contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, que deu origem a descontos mensais em seu benefício previdenciário. Mas o autor não negou que realizou o negócio jurídico com a parte ré, mas apenas afirma que acredita que não firmou o contrato, que foi devido à sua idade avançada. Segundo o artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Processo Civil, a petição inicial será inepta quando for indeterminada, e foi o que os desembargadores entenderam dos autos. Sendo assim, nesse caso, é possível observar que os pressupostos não foram atendidos.